Tá, ok. Boa tarde, pessoal. Assim, não sei se alguém aqui já assistiu uma palestra minha, mas a regra que é total ausência de regra. Então, perguntem a qualquer momento sobre qualquer assunto, independente de ser o que eu estou trazendo hoje. Fiquem livres para perguntar sobre qualquer coisa e a qualquer momento, ok? Isso que faz a diferença aí de uma palestra para outra. Então, agradeço ao Renan pelo convite. Esse ano 2019 foi um ano bem intenso para mim. E aí, estar aqui é uma exceção. Assim, esse ano, realmente, 2019 foi muito difícil no meu tempo. E aí eu aproveitei para inaugurar um assunto aí bem polêmico, né? Espero aí que eu consiga passar essa informação de uma forma menos polêmica possível. Estou trazendo aqui o conceito de contraditório de prova pericial, onde, na verdade, raramente isso é empregado da forma como deveria. Então, o que vai ser abordado hoje aqui, eles são casos reais, tudo real mesmo. Então, espero que com isso a gente saia daqui com um pouco mais de informação do que como a gente entrou. Aqui é um pouco do que eu faço no dia a dia. Eu presido a Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, a APECOF. Nós estamos aqui num momento raro da APECOF, o presidente e o vice-presidente juntos, aquele grande rapaz, se levante. Não, se levante, se levante. Ah, sim, ok. Leandro Morales é um dos maiores peritos que eu conheço e é uma pessoa maravilhosa, é o vice-presidente da APECOF. Ele mora aqui em Fortaleza, aqui em São Paulo. Já eu moro em frente do mar. Tem mais em São Paulo, então eu moro em Fortaleza, só por causa disso. E além disso, eu tenho uma empresa de computação forense mesmo, que é o meu nome. Sou certificado CHFI, e apesar de ser made in Ceará, eu coordeno o capítulo de computação forense, perícia e de segurança da informação da Comissão de Direito Digital do Estado de São Paulo, né, da OAB do Estado de São Paulo. Então, eu às vezes venho aqui para poder colaborar um pouco também aí com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Estado de São Paulo, Comissão de Direito Digital. Quem está presidindo essa comissão é o único brasileiro doutor em penal informática, Spencer Topsiedel, nome bonito, mas ele é brasileiro. Eu organizo esse evento chamado Forense, que acontece em alguns estados. Haverá, inclusive, o próximo final de semana, com a Forense em Fortaleza, que é a Conferência de Café com Forense, que é uma piada infame para, TI, café, tem tudo a ver. Eu tive o privilégio de receber um convite da editora Leude e organizei esse livro, que é o Informática Forense, um dos livros mais atuais que existe aí no mercado. É o único que trata sobre análise comparativa de software, por exemplo, então vale a pena você também tê-lo. Como vocês vão ver algumas palestras de alguns amigos meus que escreveram o Tratado da Computação Forense, que é para mim é o best-seller da computação forense no Brasil. Eu tive o cuidado de criar um livro que fosse complemento, não concorrente. Eu não concorro com os amigos, né? Ou recentemente o Evandro Della Vecchia também publicou um livro maravilhoso. E lá no Interforensics, eu lancei o livro dele, ele lançou o meu livro lá no Interforensics. Ou seja, está todo mundo em casa, foi maravilhoso isso. Eu escrevo até a dedicatória no livro dele. Coordeno uma universidade chamada Unicristos. Eu esqueci de colocar aqui que eu sou diretor de Cybersecurity da SUCESO, do Ceará, Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações. Sou diretor-presidente de uma franchise na área do varejo, chama-se Casa Celular, e recentemente a gente está à frente da criação de uma indústria de tecnologia brasileira de celulares também. E às vezes eu durmo. Isso é um resumo. Eu faço e esqueci algumas coisinhas. Bem, vamos lá. Recentemente eu comecei a usar o Instagram, então está aí para quem quiser seguir, né, que é a nova mídia, né? Fica a dica aí para vocês. Lá às vezes eu coloco coisas úteis, porque parece que é isso, né? Tem coisas úteis para isso, mas vamos lá. Qual é o meu objetivo aqui, né? Como é que é o dia a dia? Como é que acontece no dia a dia, né? No dia a dia, numa investigação, num inquérito policial, o delegado, ele faz quesitações para um perito.
Na prática, quando a gente faz uma investigação, a gente não investiga qualquer coisa. Ei, vê aí o que aconteceu. Não é assim que se investiga. Principalmente nessa Big Data que é um único HD. Para um perito, um HD é uma Big Data já. É um volume de dados muito intenso para ser analisado. Então, toda investigação, ela parte do início de uma tese. Você constrói uma tese, né? Essa tese ela tem uma materialidade de como aconteceu um determinado crime quem está investigando. E essa tese existe uma persona, que é aquela autoria, o autor de quem cometeu, e fazer uma ligação entre quem cometeu o quê com a vítima em si. Então, existe uma história, existe uma tese, e a gente quer provar essa tese. No dia a dia, quem faz isso, costuma fazer isso, é o delegado. Né? O delegado ele conduz o inquérito policial, onde ele constrói uma tese, e aí ele chama lá um perito para poder provar aquela tese. Né? Em tese, teoricamente, o delegado ele é imparcial. Por que eu digo teoricamente? Na prática, nenhum ser humano é imparcial. O delegado deveria ser imparcial. O que ofusca a imparcialidade nele é que o delegado constrói uma tese e você acaba defendendo aquela tese, você acredita naquela tese. Então, a sua parcialidade, a sua imparcialidade já começa a sofrer ali. É normal isso. Eu tenho uma tese e eu quero prová-lo. Quando eu estou perito judicial, perito de acusação, eu também tenho, quando eu estou na acusação principalmente, eu construo teses, porque eu estou fazendo uma investigação. Imagina um incidente de segurança da informação, invadir o servidor. Aí eu começo a criar uma teoria de como é que se deu aquela invasão e aí eu vou tentar provar. Isso é uma tese. Né? O problema da tese é que nos coloca em condições de acreditar que aconteceu de um jeito. Quando aquele caso é atípico, nós temos mais dificuldade de observar. Ou você quer provar como a gente não consegue ser imparcial quando a gente é ser humano? Né? Quando me chamam para investigar um crime e eu não encontro a evidência daquele crime, eu acho que o cara é inocente ou eu acho que eu sou incompetente? Eu sempre vou achar que eu sou incompetente. Eu percebo que alguém me chama para dizer, olha, aquele cara cometeu um crime, prova aí. E aí eu não encontro evidências contra aquele cara, eu não vou achar que ele é inocente, eu vou achar que eu não consegui encontrar aquela evidência. Isso é o normal. Então, a imparcialidade, ela sofre uma certo... ela tem um limite que é o limite do ser humano. Ok, meu problema não é esse. O delegado, ele vai e constrói uma tese, e aquela tese, ele passa para o perito, através de quesitações. Ele faz perguntas para o perito criminal. Queira o seu perito verificar se isso aconteceu. Queira o seu perito verificar se isso aconteceu, e por aí vai. E o perito, então, elabora o seu laudo baseado na quesitação do delegado. Nesse momento, a maior preocupação do delegado é a verdade ou acusar. Acusar, ele procura a verdade, lembra, mas é ser humano, então ele não é tão imparcial como ele deveria ser, porque ele é ser humano. Então ele tem uma tese de acusação e o laudo é formulado em cima daquilo ali. Então você retorna isso, o delegado faz a devida conclusão, presta aquela queixa, né, entrega aquele inquérito para o Ministério Público, e o Ministério Público faz o papel dele de acusar ao Poder Judiciário. Quando isso então vira processo, finalmente então o acusado virou réu ali e ele é chamado. E aí eu tenho o advogado de defesa, e o advogado de defesa vai agora colocar em prática o contraditório. E para o advogado de defesa resume-se a tentar anular o laudo. Quem aqui é advogado ou perito? Levanta a mão aqui, só para poder ver como é que está a dimensão. Eu estou mentindo alguma coisa aqui? Isso daqui, senhores, sinto muito, não é contraditório de prova pericial. Se anular um laudo não quer dizer contradizer o laudo. Muitas vezes o que acontece é que o laudo ele foi formulado para defender uma teoria criada de acusação. Você quer defender? Crie teorias de defesa e mande para o perito responder também. E aí você cria uma outra tese que vai contra aquela tese de acusação. Na prática, isso raramente é colocado. E aí, por isso, eu trouxe alguns exemplos. Né? Quando a gente fala em amplo direito de defesa, isso é interessante. Ó. Quando a gente fala de um amplo direito de defesa,
Nós temos dois direitos constitucionais, o direito ao contraditório e o amplo direito de defesa. O amplo direito de defesa resume-se basicamente, se alguém for doutor do direito, por favor, me perdoe, mas o amplo direito de defesa quer dizer o seguinte: todas as ferramentas que existirem para você se defender, você tem acesso a ela. Pronto, resumo aí. O contraditório, ele vem do princípio de você contradizer, você encontra do que estão te acusando. O contraditório é isso. Porém, na fase de inquérito, não existe contraditório. Isso é óbvio que não pode existir contraditório. É como eu ligar para você para comunicar. Eu quero comunicá-lo que nós colocamos uma escuta telefônica para você. Nós vamos colocar uma escuta telefônica em você. Você não pode fazer isso, porque isso atrapalha a investigação. Então, contraditório na fase de inquérito, tradicionalmente, não acontece. A partir de você ter o direito, você tem o conhecimento, geralmente no momento do mandado de busca e apreensão, né, é que você sabe se está sendo investigado, a partir daquilo ali você já começa o seu contraditório, na medida que isso vai se desenvolvendo, ok? Então, isso é o direito. E aí eu vou trazer alguns casos aqui para a gente poder discutir. Casos todos reais. Caso número 1, fraude em licitação, tese. A licitação foi superfaturada baseada nas propostas parâmetros que foram criadas pela própria prefeitura e não pelos fornecedores. Quesitação do inquérito da Polícia Federal. Por que Polícia Federal, Prefeitura, Polícia Federal? É um recurso federal destinado a um município, a uma prefeitura, e essa prefeitura fez uma aquisição baseada em uma licitação, e essa licitação foi dita que ela foi superfaturada, né? E aí, quando você olha para todo o processo licitatório, para quem entende de licitação, dependendo do valor da licitação, você tem que dar, pelo menos como base, 3 propostas, né? Para você ver como é que é o valor de mercado daquele produto, baseada nessas 3 propostas, você faz aquela licitação. A acusação era que essas 3 propostas tinham sido superfaturadas, porque, em vez de terem sido construídas por fornecedores reais, de dentro da prefeitura mesmo, é que o Caba foi lá e criou aqueles 3 documentos, 3 arquivos que ele digitou, como sendo propostas, colocados num processo licitatório, e aí toda a licitação se deu baseada dessas 3 propostas, em tese, fraudadas, né? Nessa teoria, a quesitação se deu, queira o senhor perito informar se foram encontrados os arquivos das propostas no computador da prefeitura. Então, o computador da prefeitura, do departamento de licitação, foi apreendido e nele foi feita a perícia, e a quesitação os arquivos ali existiam? E a resposta do perito, sim. Então, foi realmente encontrado 3 arquivos em formato DOC, proposta 1, proposta 2 e proposta 3, no computador da prefeitura. Com isso, o que aconteceu? O juiz entendeu que, de fato, sim, esses arquivos foram produzidos na prefeitura e não realmente apresentados como proposta externa e tal, né, como fornecedores. E aí deu sentença para 5 pessoas. 5 pessoas foram condenadas por isso daí. Ok? Um belo dia, um advogado me encontra e disse: Marcos, recentemente teve essa condenação, me apresentou o laudo da Polícia Federal e disse: como é que a gente consegue fazer para anular esse laudo? Eu olhei para o laudo e disse: bem, por que você quer anular se o laudo defende o seu cliente? Olhem para os dados fictícios aí, identifique algum problema. Vocês estão observando que a data de modificação, em todos os casos, eles acontecem anterior à data de criação? Esse arquivo aqui ele foi criado em 11 de fevereiro de 2010, modificado em 29 de janeiro de 2010. Ou seja, ele foi modificado antes mesmo de ser criado. Isso é possível? Hã? E aí, isso é possível? Cadê o Wellington agora, o homem do HD? Wellington, isso é possível? Não é possível, Wellington? Pessoal, isso é possível, isso acontece todos os dias. Isso é um fenômeno muito simples. Vamos lá. Façam essa simulação, preste atenção. Você pode fazer isso no seu computador mesmo, se você tiver uma letra C e uma letra D, ou então entre um HD e um pendrive. Na verdade, eu tenho que ter 2 sistemas de alocação de arquivos distintos. 2 MFTs. 2 sistemas de alocação de arquivos. 2 NTFS, 2 FAT, não importa. Imagine que dia hoje é dia 7.
Imagine que no dia 1º de dezembro eu criei um arquivo chamado xxx.jpg. É uma foto que eu tirei minha. xxx.jpg. Depois eu mando quem quiser. Aí, qual é a data de criação desse arquivo? 1º de dezembro de 2019. Ok? Olha. Qual é a data de última modificação do arquivo? 1º de dezembro de 2019. Concorda assim comigo? Beleza? Pronto. Aí, eu peguei esse arquivo e copiei para um outro computador, naquele computador ali. Eu tirei essa foto lá em casa. Certo? Espelho de casa. Imaginando? 1º de dezembro. E aí, como eu sei que vocês estão curiosos com essa foto agora, eu trouxe para cá, tá naquele computador. No dia 7 de dezembro, hoje, eu copiei para aquele computador. Peguei aquela foto lá e copiei para esse computador. Quando eu copio para aquele computador, qual é a data de criação do arquivo naquele computador? 7 de... Não é isso? Qual é a data de modificação dele? 1º de dezembro. Ele não foi modificado posterior, ele foi modificado anterior. A última modificação dele se deu anterior à criação. Então, o tempo todo você vai encontrar arquivos que tenham datas de modificação anterior à criação. O que isso significa? Os arquivos foram copiados para lá e não criados lá. Faz sentido? Faz ou não faz? Que bom que para vocês fazem sentido. Para o Ministério Público e para o juiz em questão não fazia o menor sentido. Até que um perito pudesse olhar para o laudo pericial e fazer o contraditório. Eu vou anular esse laudo por quê, pelo amor de Deus, se o laudo prova que o cabo é inocente? A verdade é que pessoas que não têm conhecimento técnico é que interpretaram o que queriam. Isso é culpa do perito? Obviamente que não. O perito criminal em questão pode ter certeza, ele busca ser imparcial. Ele não está preocupado em condenar ou inocentar. A questão aí é quem é que fez a interpretação do dado que foi apresentado. O Ministério Público fez a dele e o juiz caiu. E a defesa fez o quê? Nada. A defesa queria anular o que defendia, a prova que defendia. Entenderam o que é contraditório de um prova pericial? Então a gente já sabe logo, toda vez que você encontrar um arquivo cujo qual a data de modificação seja anterior à data de criação, você tem certeza que isso aqui foi copiado para aquele computador, não criado lá. Professor, mas alguém poderia ter alterado o relógio, não sei o que, isso ok. Tirando a teoria da conspiração, na forma tradicional, é isso. Lembrando que nós temos o que a gente chama de metadados intrínsecos e metadados extrínsecos. Metadados intrínsecos e metadados extrínsecos a depender do arquivo. Todo arquivo vai ter metadados extrínsecos. Metadado, eu gosto de dizer que é um dado de um dado. Ele relaciona-se, refere-se a um dado. Nome de arquivo não é um dado, nome de arquivo é um metadado. A data de criação e data de modificação de um arquivo é o quê? Metadado também. Um arquivo, vamos lá, sabe aquela minha foto, xxx.jpg que eu tirei minha? Se eu alterar o nome dela para Carolina Dickmann, ela vai parecer a Carolina Dickmann? Não, vai continuar sendo eu. Imagine a cena, eu moro no Ceará, mas eu não sou bronzeado nenhum pouco. Então não vai fazer nenhuma diferença eu ter alterado o nome do arquivo, porque o arquivo é um metadado. Só que também existe outro metadado, que é a data de criação e a data de modificação. Só que a depender do arquivo, nós temos esse metadado de forma extrínseca, sempre teremos, quer dizer que o metadado não está no dado. Está externamente, por exemplo, lá no sistema de alocação de arquivos, lá na MFT, na tabela de alocação de arquivos, é lá que tem dizendo que é a data de criação. Por isso que a data de criação mudou quando eu tirei desse computador para aquele, porque é a data de criação na MFT. Metadado extrínseco. A depender do arquivo, nós também temos metadados intrínsecos. Por exemplo, esses arquivos aqui, se você fosse analisar um metadado intrínseco, que é a última vez que esses arquivos foram impressos,
Só 2 dos 3 arquivos foram impressos e foram impressos em datas posteriores ao processo licitatório. Traduzindo, esses arquivos mesmo não foram eles utilizados no processo licitatório. Nem prova serve. Porque o processo licitatório não era eletrônico, era todo físico, então aquele papel que foi impresso não corresponde a esse arquivo em questão, porque não foram esses arquivos que foram, a partir dessa máquina, impressos e utilizados naquele processo licitatório. Metadado intrínseco que a gente encontra dependendo do arquivo. Presente. Sim, imagem, tem vários metadados intrínsecos. Exatamente. Isso. Isso é muito importante. Vamos lá. Você tira uma foto e manda para alguém. Se eu mando via WhatsApp, o WhatsApp ele faz uma nova codificação da imagem. Então ele muda todos os dados e metadados intrínsecos. Mas se eu mando por e-mail, por exemplo, a foto para você, ele preserva todos os metadados intrínsecos. Então eu sei qual a marca, modelo da câmera que foi tirado. E se a câmera for, por exemplo, do seu celular, que tem GPS, vai vir com as coordenadas geográficas da onde a foto foi tirada. Então, cuidado. Se for mandar nude para alguém, mande via WhatsApp. Que se for por e-mail, o cara vai saber até onde tu mora também. Fica a dica. Ok? Metadados intrínsecos e um arquivo de imagem. Fica a dica. Como também mulheres, tem algumas mulheres aqui que ficam muito felizes quando eu vejo mulheres nas palestras e tal, na forense, é o seguinte, próxima vez você manda uma foto, você diga para o seu marido, mas, mande a foto onde você está. Você está onde? Estou no escritório. Aí você manda a foto. Não receba via WhatsApp, receba por e-mail. Aí você vai no site lá, veresif.com, não tem que instalar nada, você faz um upload da imagem lá, ou então você vai no meu site lá, marcosmonteiro.com.br, aí tem lá, ferramenta forense imagem, aí vai aparecer um software de forense imagem digital, você faz o upload da imagem, vai em geotags, vai aparecer lá no Maps exatamente o lugar onde ele tirou a foto. Acabo de, né? Resultado do nosso evento de hoje, destruímos casamentos. Vamos lá. Fica a dica. Caso número 2, vamos ser mais polêmicos. ECA 241, Estatuto da Criança e Adolescente. Graças a Deus, finalmente imputou crime ao indivíduo que armazena pornografia infantil. Presente. Diga aí. O quê? Depende. Há controvérsias. Há controvérsias. Ok? Mas vamos lá. Então, quando a gente está aqui assim, ECA 241, né? Esse é um outro caso, que é um caso de pornografia infantil. Em tese, o que aconteceu? Após circular, tem uma figura pública, então existe uma pessoa famosa aí. Quem é? Em todos os casos eu atuei. Ok? Após circular em uma figura pública da região, lá na região, essa figura pública teria exibido a uma criança vídeo de uma criança mantendo relações sexuais com um cachorro. Com isso, a suspeita é que trata-se de um pornô. Caso mais punk agora, né? Regisstração do inquérito, queira o seu perito informar se foi identificado algum vídeo de criança mantendo relações sexuais com um cachorro. Então, assim, existe uma figura pública, de uma certa idade, e ele pegou uma criança lá de 10, 11 anos e mostrou para ela um vídeo de uma criança tendo relações sexuais. Aí, assim, isso é pornografia infantil ou zoofilia? Fica na dúvida. É os dois, uma coisa só. E aí o delegado, ciente disso, essa criança também é filho de uma autoridade, o delegado, ciente disso, foi lá na casa do indivíduo, lá de busca e apreensão, estava aprendendo o computador dele e vamos para a perícia. E, é verdade, realmente tinha mesmo, né? Queira o senhor perito informar se foi identificado algum vídeo de criança mantendo... Está desconfigurando aqui o pessoal do PDF aí, ó, tá vendo? Não tá o slide todo aí. Tá? Ok? Beleza. Então, realmente, havia mesmo, isso aqui é o laudo do perito, né? Foi encontrado aqui no Cyclibin,
que é a lixeira, a partir de Longhorn, a partir do Windows Vista. Sai aquele.bin. Isso aqui é o user ID do usuário, esse arquivo aqui, e esse vídeo aqui, que obviamente eu censurei. É uma criança, um cachorro, e um péssimo gosto o vídeo, aí um monte de gente rindo, anda a criança lá tentando ter relações com o cachorro e tal. Fato, e se parece que realmente aconteceu isso. E aí vamos ao crime em questão que se passou a investigar, se aquele indivíduo ele é um pornógrafo, né? Então, queira o senhor perito informar se foi identificado imagens ou vídeos de pornografia infantil. E vai de novo aí o laudo da Polícia Federal, acusando aí uma grande quantidade de arquivos de pornografia infantil encontrado no computador do acusado aí, né? Então, aqui eu só trouxe um, mas poderia trazer vários aí, como centenas de arquivos de pornografia infantil. Aqui o nome dos arquivos, qual o tipo de arquivo, geralmente era vídeo, o nome dos arquivos aqui, e aqui tem a data de criação e a data de modificação. E não tem aí, não está sendo exibido. Por que não está sendo exibido? Hã? Não. Hã? Caveado. Isso é data card, né? Isso é recuperação de dados. Né? Isso aí você chama o Wellington para fazer a recuperação de dados. E aí, assim, às vezes, porque existe a MFT, que é a tabela de alocação de arquivos, e existe a região realmente de dados, arquivos de questão. Beleza? Às vezes, eu consigo recuperar o arquivo, quando eu não consigo, o Wellington consegue, né? E às vezes eu também consigo recuperar o metadado extrínseco do arquivo, porque a MFT é pequenininha. Um HD de 10 teras ou de 20 gigas tem o mesmo tamanho de MFT. Então a probabilidade de recuperar um arquivo deletado num HD é diretamente proporcional ao tamanho do HD. Quanto maior o HD, maior a chance de recuperar um dado. Certo, Léo? Falei de mentira aí, você me... Ok? Faz sentido? Beleza? Só que não muda a variável do metadado extrínseco dele, porque o tamanho da minha MFT é a mesma. Então, às vezes, eu recupero o dado e consigo recuperar aquela informação da MFT, que era o número do arquivo, da decriação e modificação. Então, quando você recupera um dado e não consegue recuperar isso daqui, é porque você recuperou o dado na região de dados, mas não conseguiu recuperar o metadado extrínseco que fica na MFT. Normalmente, isso não é via de regra, mas presumo eu, pelo meu empirismo, especialista em Wellington, mas o meu empirismo, isso acontece normalmente com um HD faz algum tempo, dado faz algum tempo que foi apagado e tal, que aí vai aumentando a probabilidade de aquela MFT ser reutilizada, e aí também você não consegue recuperar aquela informação. Nem na MFT, nem na MFT Mirror, né? Porque tem a Mirror, né, da MFT. Isso? Certo? Ok? Estão entendendo isso? Então, assim, em tese, a gente só sabe que esses arquivos foram recuperados foram apagados. Até então, para mim, o Karma, ele quer dizer nada. Né? Aí tem aquela teoria filosófica, não técnica, que se os dados estavam ou não armazenados. Essa é a dúvida. Os dados estavam ou não armazenados uma vez estavam deletados. Mas vamos para a questão técnica aqui, porque eu estou para discutir questão técnica. Não está dando certo aqui passar de novo aqui, não. Ó. Clica aí na... Será melhor uma acrobática. Clica aí, porque... Passa não. Foi. Boa, são boas. Sua pergunta é excelente. São crimes distintos. Quando eu falo no ECA 241, existe um alfabetozinho. ECA 241, A, B, C, D. O crime de armazenamento, se eu não me engano, dá 4 anos, dá até 4 anos. Um crime de envio, ele já parece que dá, se eu não me engano, até 8 anos.
que é o de maior potencial, o ED6, que também tem um de produção, que tem imputação de quem armazena, tem um crime, está tudo em ECA 241, só que tem um A, B, C, D e tal. Aí entra do ECA 241, entra armazenamento penal, envio tipo maior, penal de maior potencialidade. Produção, posso dizer assim, toda vez que você está falando de produção de pornografia infantil, também vai entrar o 217A do Código Penal, que é estupro vulnerável. Ok? É isso? E aí tem um aliciamento. Recentemente eu até desenvolvi um aplicativo na área de identificação de imagem, vai ser lançado aí, para identificação de aliciamento também, que é o ECA 241D. Entendeu? Então, a aliciação de menores também. Tem algumas formas de tentar buscar isso. Mas é complicado, acaba sendo um trabalho de formiguinha. Quando o perito vai analisar as imagens, inclusive esse é o pior crime que tem para se investigar para um pai de família, por exemplo. Investigar porque se eu pegar um arquivo chamado criancinha nua fazendo sexo, não tem crime aí. O nome do arquivo é esse. Só tem crime depois que eu vou lá, clico no vídeo e vejo o vídeo. Entendeu? Então é um tipo, quando a gente está investigando, a parte de pornografia infantil, ela é uma parte que mexe um pouco, né? Mas é isso, faz parte do trabalho, né? Ok? Mas aí é um caso concreto. Aí perceba o seguinte, isso aqui é o HD realmente que foi apreendido no computador do indivíduo lá, um HD de 400 GB. E esse HD aqui, quando eu amplio ele, tem esse negocinho aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, Date Code. Está vendo isso? Oi. Tá ruim o som? Tá bom? Pronto. Ok. Tá bom? Melhorou? Tá bom? Fazer um papo, um preach. Hã? Ah, ok. Vamos falar um pouco mais alto. Estou mexendo a Madonna aqui. Esse bichinho aqui, mas tá legal. Olha só. Então, olha assim, tá vendo aqui esse Date Code aqui no HD da Seagate? Quem que sabe o que é esse Date Code? Não, o Wellington não serve. Quem mais? Quem mais? Esse Date Code, pessoal, ele é um númerozinho que lá na indústria, na fabricação dele é dada, e você consegue decodificar isso, você consegue saber exatamente qual é a data de fabricação desse HD. Ok? Então, esse HD, por exemplo, ele foi fabricado em 28 de novembro de 2005. Estou certo, velho? Na palestra falando de HD com reto na frente é fácil demais. Eu posso falar qualquer besteira que ele me corrija. Não tem como não que isso. Ó, então aqui é a data de fabricação do HD. Perceba, o caso aconteceu em 2016. E aqui, o HD fabricado em 2005. A quem deve o ônus da prova? A acusação. A acusação vai ter que provar que desde 2005 até 2016, esse HD só teve um único dono. Por quê? Porque os dados não estavam armazenados, foram carveados, foram recuperados. Né? Não vou muito além, não. A Kessler International conducted the study Tabajara, que é uma empresa de 25 anos na área de forense, lá nos Estados Unidos. Ela fez essa brincadeira um belo dia, tem algum tempo atrás, ela comprou um monte de HD novo no eBay e foi brincar de fazer data carving. 40% dos HDs vendidos como novos tinham dados armazenados. Então é muito perigoso você, a partir de um data carving, imputar crime em alguém. Nesse caso concreto, o que aconteceu aqui? Antes de a gente ir para um outro caso. Nesse caso concreto, o que aconteceu? O cara comprou o computador dele, do irmão dele. O irmão realmente era um problema, que passou a vida toda armazenando pornografia infantil, formatou o HD e vendeu para o outro irmão, isso há mais de um ano. E dentre
essas brincadeiras de internet, esse vídeo em questão que eu acho de um péssimo gosto, da criança tentando relações sexuais com um cachorro, isso há um tempo atrás viralizou na internet e a galera disseminando como comédia, como brincadeira. Péssimo gosto. Entendeu? E aí, ou seja, descaracterizado exatamente aí a pornografia infantil, pelo menos para esse réu, né? Agora vem um novo réu na família, pelo menos que o processo fica em casa, né? Fica dentro da família. Mas ele, pelo menos este acusado de fato não era o culpado pelo crime imputado. Uma herança, porque filho de irmão, né? Irmão para irmão, e ambos tinham uma idade muito parecida e eram bem velhos aí. Tal. Ok? Já que a gente está na linha da polêmica do ECA 241, vamos entrar em outro. Esse é mais rico. Esse é mais rico. Esse vai responder algumas perguntas, inclusive, que é feita aqui. Nosso amigo fez uma pergunta relacionada a como é que se dá a busca por identificar esses indivíduos aí na internet, pornografia infantil. Vamos lá. Caso: disseminação e armazenamento de pornografia infantil. A acusação é mais pesada agora. O monitoramento realizado pela rede P2P da Polícia Federal acusou uma grande quantidade de downloads, uploads advindos de aplicativo Emule em um IP específico. Após quebra de sigilo do provedor, se descobriu que o IP estava nateado em um condomínio de casas. Dentre as mais de 30 casas, a suspeita caiu sobre um profissional da área de TI. Houve ao todo a apreensão de 7 dispositivos de armazenamento, entre eles computadores. Pode fazer introdução aqui para vocês entenderem. Né? Quando você está conectado na internet, e pelo que pareça, a ferramenta P2P é a mais utilizada hoje ainda para disseminação de pornografia infantil, né? Mas como é que funciona isso? Existe na rede P2P, o GUID, que é o Global User Identification Tabajara. Isso aqui é um númerozinho único, que está relacionado para cada, vamos pegar no caso concreto, o Emule instalado. Se instala um Emulezinho, tem um GUID, um Global User Identification, e tal, naquele carinha. E ele também registra o IP, além de data e hora, hash do arquivo e nome. Como é que a rede P2P funciona? Como é que você sabe que você está baixando aquele arquivo de vários computadores ao mesmo tempo? A chave primária disso daí é um hash. Você tem um hash, beleza? Aí tem o nome do arquivo, massa também. E aí tem esse Global User Identification. Lá na PF, os cabas estão um dia todinho com o computador na frente lá, só vendo todo o tráfego de rede P2P, o IP de tráfego de rede P2P e associando isso a uma base de dados que a gente chama de KFF. Tem a KFF da Interpol e tem a KFF da Polícia Federal. KFF é No File Found, né? São arquivos conhecidos, é uma base de dados de arquivos conhecidos. Como é que eu sei que um arquivo ele é conhecido? Pelo hash dele. Todo mundo sabe o que é hash? Okay? Então tem um hash, você tira um hash do arquivo, ele passa a ter essa identificação. Então, quando eu tenho uma KFF de pornografia infantil, aí você está lá em Cabrobró, não importa onde você esteja, você faz um download de um arquivo desse, entra no monitoramento que aquele hash está dentro da base KFF, opa, encontramos um pedófilo. Entendeu como é que funciona? Entendeu como é que funciona? É isso. Aí lá, galera, lá em Brasília, fica monitorando isso, exporta um arquivo, exporta um CSV, né? Uma planilhazinha, manda lá para a Polícia Federal lá da sua região e diz, toma que o filho é teu. Aí um belo dia você acorda com os homens vestidos de preto, bonitinho. Um dia desse eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão, muito engraçado. Eu fui nomeado perito do juiz, era um juiz federal. Ele me nomeou como perito dele, mas como era juiz federal, a força policial era a Polícia Federal. Então a gente chega lá com as viaturas na casa do cara, lá, todo, para cumprir o mandado de busca, apreensão, arrombamento. Mas eu vou ler no meio da viagem, eu fui ler no meio da viagem, o mandado de busca e apreensão, a ordem do juiz é que cumpra com a máxima de discrição possível. É muito discreto. Você chega num condomínio da sua residência, com a Polícia Federal arrombando sua casa, é uma descrição absurda. É um belo dia você acorda com a polícia nos seus coros, você não sabe por quê, é por causa disso. Beleza? E aí, nesse caso concreto, aconteceu isso. Foi identificado aí um IP que estava o tempo todo baixando e enviando, porque é automático o envio, né? Aí entra outra questão jurídica da culpabilidade, né? Se o envio foi culposo ou doloso, mas nossa palestra aqui é técnica, não é jurídica. Mas se tiver algum advogado aqui, a gente discute sobre isso também, a culpabilidade do crime em questão.
Mas esse caso aqui, vamos lá, você está enviando, você está armazenando, nós vamos pegar esse cabo safado. Por azar, o IP estava apontando para o condomínio, o IP estava nateado. Na prática, quem é de TI, quem é de redes de computadores, sabe que a tal da NAT, quando você faz, quer dizer que você não sabe mais quem é que baixou aquele negócio. Isso é um problema. O agente da Polícia Federal, não falando mal, porque eu gosto muito dos meus amigos da Polícia Federal, tenho muitos amigos na Polícia Federal, mas esse agente específico, não era um perito, era um agente, ele foi lá no condomínio, viu que não tinha como identificar quem era o autor daquele tráfego e começou a investigar um por um todo mundo que morava naquele condomínio. E tinha um cabo lá que trabalhava com TI. Aí ele presumiu, se o cabo trabalha com TI, então é ele. Fica a dica aí para vocês, som de TI. Sério? Sabe o que é pior? Eu estou falando sério. Aí ele foi lá e cumpriu o mandado de buscar apreensão. Aí envolve instalar um inquérito policial, parará, identificar o IP tal e tal e tal. Aí, vamos lá, isso aqui é tudo o inquérito, né? Instalar o inquérito para buscar o 241A e o 241B, que é envio e armazenamento, do ECA, e aí por causa da rede P2P, compartilhamento e tal. E aí ele fala dos dados coletados, lá do analisador de tráfego, lá, né, da rede P2P, ele fala que não só o hash estava na base KS, mas os nomes dos arquivos já sugerem também por si só que é pornografia infantil. São arquivos que têm como nome palavras como 3 years old, né? 5YO, 9YO. Quer dizer o quê? 3 anos de idade, 5 anos de idade. Outras palavrinhas também chaves, que a gente chama isso de expressões regulares. As expressões regulares que esse meio utiliza tem uma base de expressões regulares. Pedo, PTHC, baby, gay, aí esse YA, quer dizer, years old e tal, AABBCCQQ, nada a ver. Existem algumas palavras. Esse cara que promove é o dono. E assim que eles encontram, entre eles esses arquivos aí. Então, quando ele olha Lolita, Child Love e algumas coisitas mais aqui. Então, quando ele pegou o tráfego de rede imputado para aquele IP, ele disse que não só a base de dados de hash era compatível, mas o nome dos arquivos sugeririam que eram tratados de arquivos de pornografia infantil. Ok? Obrigado, meu querido. Abraço. E aí, em seguida, só me manda um e-mail. O delegado, um Vitor será o professor na verdade era uma delegada, mas então é uma diferença. Ela mandou uma cartinhazinha lá, bonitinha, para os provedores de internet lá, pedindo a quebra de sigilo. Olha, quer saber de quem é esse IP, quem é o endereço para esse IP. Foi daí que o provedor disse que era daquele condomínio, por aí que ele chegava. Ok? Então foi enviado várias cartinhas aí, pedindo a quebra de sigilo, a delegada para com o provedor. Bem, não sou perito no direito, mas quem aqui o é, a minha interpretação, quando a gente fala do marco civil da internet, que na provisão de conexão de internet cabe ao administrador do sistema autônomo, em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros que se trata esse artigo deverá ser procedido de autorização judicial, conforme disposto tal. Olha só, se eu estiver trabalhando para anular o caso, eu já tenho o primeiro caso de anulação, que é a quebra do sigilo, para saber quem é o endereço de alguém, e se deu advindo de um delegado, quando deveria ter sido por juiz. Mas não é meu objetivo aqui nessa palestra. Meu objetivo da palestra aqui é ser mais técnico na área de TI. Lá no momento de buscar apreensão foram encontrados 7 dispositivos de armazenamento, de computadores, HDs externos e por aí vai, beleza? Dentro de tudo isso, foi encontrado em um HD externo mais de 6.600 vídeos de pornografia. Não estou dizendo pornografia infantil, de pornografia. O cara era um colecionador de pornografia. Muito colecionador.
Se vocês tivessem visto esse HD como eu vi, vocês tinham copiado um monte desses arquivos para vocês. Ele tinha muita coisa, era impressionante. E aí tem as quesitações aqui do Polícia Federal. A pergunta do perito, do delegado ao perito. Há nos materiais apreendidos mensagens, fotografias ou imagens referentes à pornografia de cena de sexo explícito? Infanto-juvenil? Em se encontrando arquivos com natureza citada, existem nos discos rígidos programas que possibilitam o compartilhamento via internet? Isso aqui é para provar se houve um envio dos mesmos. E há registro de algum momento os arquivos foram compartilhados na rede? Há elementos que permitem concluir que as imagens de pornografia infantil, cena de sexo envolvendo criança e adolescente foram produzidas ou editadas no computador apreendido? Entendeu? Nessa hora, ele sabe se ele foi produzido no computador que foi encontrado. E aí imputa-se outro crime. Se encontrado os arquivos de pornografia infantil, é possível apontar a origem e procedência, se é nacional ou estrangeira? Se há referências de arquivos em anexo, outros dados que julgarem úteis. Fica a dica para quem tiver como assistente técnico de acusação, e você for formular aquisitações, sempre dê uma possibilidade do perito adicionar informações a mais. Fica a dica aqui, aquisitação coringa e outras coisas que você achar útil. Formula uma boa acusação. Esse é o HD, por quê? Porque é o seguinte, quando eu sou contratado para assistente técnico de defesa, ou seja, o perito da defesa, eu peço a cópia forense do HD para eu poder fazer a minha perícia. Aí eu levo para casa um HD desse, às vezes cheio de pornografia infantil, aí eu sempre ando com a cartinha do juiz me autorizando isso, e eu sempre boto na frente, que é para ver se eu consigo exibir isso para o policial antes de levar a mãozada, né? Porque, cuidado, você está andando com esse material, se não tiver esse objetivo específico, senão é putaria e crime, né? Chega lá em casa, lá tem um monte de HD de pornografia infantil, até que eu explicar que você trabalha, eu já apanhei muito. Aí, isso aqui é o HD, que eu fui fazer análise, é o HD de 580 GB aí, em resumo, né? Nesse HD continha, por exemplo, dos 7 dispositivos de armazenamento, em um HD externo foi encontrado esse material, né? 7.976 arquivos, divididos em 44 pastas. Dentro deles tem uma pasta chamada conteúdo adulto. Nesse de conteúdo adulto, havia aqui uma quantidade absurda de pornografia nele. Ok? 6.147 arquivos em 0 pasta. 6.147 arquivos em 0 pasta quer dizer o seguinte: que ele precisa contratar urgentemente um arquivista. Você pega uma pasta no teu computador, joga 6.100 arquivos dentro dela, sem nenhuma subpasta, para encontrar uma informação ali dentro é um problema, né? Ok, só por acaso. Está aqui dentro dessa pasta de vídeos, beleza? Pronto. O que eu fiz aí? Primeiro, todo mundo conhece aqui o FTK Imager? Quando você faz uma cópia forense do FTK Imager, tem uma opção de você habilitar lá para ele exibir um arquivo CSV, para ele criar uma planilha com a lista de todos os arquivos que estão dentro do computador, do HD. Né? Você já viu essa opção? Você habilita essa opção. Aí ele vai gerar um arquivo enorme, que você nunca vai analisar diretamente, porque você não vai conseguir abrir um arquivo desse, né? Que é muita informação. Mas ele é excelente para você consultar através de algumas ferramentas que não o Excel, beleza? Aí o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz é, se lembra que só tinha 6.000 e poucos arquivos lá, né? Mas quando eu trago do FTK, o FTK ele já faz um pseudo data carving, porque ele também traz informações que a MFT conseguiu encontrar. Então eu saio de uma lista de 7.000 arquivos para 18.000 arquivos. E os arquivos apagados também vai vir nessa minha lista. Ok? Vocês já viram isso na FTK Image, você vê lá bonitinho, isso é bem facinho, né? Aí eu gosto, para fazer perícia, no meu dia a dia eu uso o Mac. Mas para perícia eu gosto de usar o Windows 10, porque aí eu uso o Linux e o Windows ao mesmo tempo. Você sabe que você bota o subshell do Linux já no Windows 10 mesmo. Eu tenho ferramentas que eu utilizo, que é for Windows, Linux, eu vou o tempo todo usando os dois. É o normal. Então, nesse caso aqui, eu estou dando um WC-L no meu arquivo que eu gerei. Estou contando quantas linhas tem esse arquivo. Então, vai dar mais de 18.000 arquivos
deve estar escrito nesse arquivo. Como é que esse arquivo é gerado para mim? É gerado o hash dele e o nome do arquivo. É assim que aparece para mim no CSV, beleza? Né? Depois, eu vou continuar analisando ele. A Polícia Federal, quando ela te entrega o laudo, ela te entrega um CD em anexo e vem um relatório digital gerado pelo IPED. Quem já viu ele? Né? Esse relatóriozinho. Então, também tenho acesso a esse CD para poder analisar. A primeira coisa que eu fiz foi começar a buscar nas evidências que a Polícia Federal encontrou. A Polícia Federal encontrou, dentro desse universo de 6.000 arquivos, 49 arquivos de pornografia infantil. Dentro do universo de 6.100 arquivos, haviam 49 vídeos de pornografia infantil. Como lá estava dizendo que esses arquivos tinham um nome que tinha relação com pornografia infantil, eu comecei a buscar por isso, porque é possível observar na tabela que os arquivos têm esse nome. Nenhum dos 49 arquivos haviam essas expressões regulares, o que já achei estranho. Eu fui além. Lembra daquele arquivo que eu gerei com 18.000 arquivos? Independente de ter sido apagado ou não, foram 18.000 arquivos. Nele eu fui dar uma analisada aqui, usei o grep. Quem conhece o grep aqui no Linux? Né? Só uma filtradazinha. Eu busquei por essa expressão aqui, ó, de 0 a 9, que tem YOU. E só saiu arquivos como 40 anos de idade, 24 anos de idade, 22 anos de idade, e tem um aqui 17 anos de idade, que às vezes vem, não é. Eu fui buscando, não encontrei 9 anos de idade, 5 anos de idade, 3 anos de idade, como se dizia aqui no conteúdo de arquivo. Ok? Vou estourar um pouquinho o tempo, vou terminar esse caso aqui. E aí, outra coisa também, só um pouquinho. Outra coisa também é que a Polícia Federal utilizou o LED. Quem conhece o LED? LED é um software que a PF utiliza, desenvolveu, que faz análise de imagem. Né? Ele faz uma análise de imagem, da parte de visão computacional. Ele vê a imagem e diz que aquela imagem se relaciona com nudez, com pornografia infantil e por aí vai. O LED também é ligado ao KFF, como também o IPED também é ligado ao KFF. Lá que é negócio do P2P, ok? Então vamos lá. Vale a pena depois vocês darem uma olhada nesse artigo aqui, escrito por Roberto Rocha Vitorino, Paulo Roberto Rocha Vitorino, que ele é uma tese de mestrado dele, a tese de dissertação de mestrado dele, e ele é policial federal, ele é perito da Polícia Federal e fez essa dissertação dele. Na dissertação ele compara os diversos softwares que fazem essa análise de visão computacional e verificam o quão próximo da certeza aquele software identifica. A gente chama isso de acurácia. O nível de acurácia do LED foi 54%, e tem outros softwares aqui que chegam até 86%. Então não é, fazendo um benchmark disso daí, não é lá o melhor software do mundo para isso, mas é um excelente software, recomendo demais. Na verdade, você não tem acesso, quem é da PECOF tem. É a dica. E ele fala que ele foi usado a base de dados KFF, que tem mais de 80.000 hashes. Esse aqui é o LED. Aí eu também usei o LED, né? Eu vou lá, peguei o HD e usei o LED. Está aqui o LED. E, de fato, o LED apresentou alguns aqui, né? Hash conhecido. Quer dizer que o vídeo em questão entrou na base de KFF. Como sendo o quê? De pornografia infantil. Concorda ou não? Aí esse vídeo aqui, por exemplo, é um vídeo da minha amiga chamada Rose Leonel, que estava nesse HD, por coincidência. A Rose Leonel, já em 2006, quando vazou o vídeo dela de pornografia infantil, de pornografia não é infantil, o vídeo dela de pornografia, quando vazou isso em 2006, ela já tinha 35 anos de idade. Então perceba que a base KFF, ela não é uma base de dados que está limpinha, bonitinha. Existem várias iniciativas da Polícia Federal, até da Interpol, de limpar a base, mas tem muito lixo. Então ele entra na base KFF, alerta a base KFF, mas o perito tem que olhar aquela imagem, porque senão ele vai dar como falso positivo. Como realmente aconteceu nesse HD, por exemplo. Então o LED apontou, e essa base KFF que eu usei é o mesmo que a PF tem. Okay? Ela apontou que o hash é conhecido, mas é hash conhecido de um vídeo que é da Rose. A Rose é uma jornalista que foi vítima de ter a sua intimidade divulgada na internet. Depois ela criou uma ONG chamada Marias na Internet, onde ajuda mulheres que são vítimas desse tipo de natureza, né, desse tipo de crime. E a PECOF
nós filantropicamente ajudamos a Maria da internet. Todos os casos da Maria da internet no Brasil é a gente que faz gratuitamente a investigação e prova aí que o cabo fez, também tira o conteúdo do ar na internet. Quase sempre a gente consegue tirar o conteúdo, quase sempre a gente consegue provar que aquele vagabundo lá fez essa coisinha, abrindo parênteses, que já nós conseguimos aí, nós e a Rose, conseguimos aí alterar a Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, e disseminação da intimidade da mulher na internet entrou também como um dos casos de violência contra a mulher, né? E também, desde isso, publicado essa lei de dezembro do ano passado, pouca gente conhece, mas entrou, já virou Maria da Penha também, e também a disseminação, a criação do 218C, que imputa até 6 anos e meio, imputa crime da sentença de até 6 anos e meio para o indivíduo que faz essa divulgação também sem autoridade, né? Já no IPED ele não acusou hash nenhuma, porque o IPED que foi feito a perícia da Polícia Federal não estava conectado à base KFF, isso é importante. E aqui entra uma questão subjetiva, que é a visão que o perito tem que encontrar. Quando eu vou olhar os 49 vídeos, esses aqui são alguns dos 49 vídeos. Porque a lei ela fala que é imputado crime até a pessoa de até 17 anos. Alguém pode me dizer se aqui tem 17 ou 18 anos? É impossível. Então, toda a acusação dos 49 vídeos se deu puramente subjetiva. Até na audiência eu brinquei. Meritíssima, quantos anos de idade você acha que tem essa pessoa aqui? Ela é famosa. Inclusive, recentemente, teve uma cena de pornografia infantil no Game of Thrones. A spoiler aí, né? Na 8ª temporada, episódio 2, para ser bastante específico. Foi publicado agora, foi nesse ano aqui no Game of Thrones. Quem conhece isso aqui? Né? Ela ficou nua, porém essa atriz ela tem 22 anos. Mas se fosse encontrado no computador de vocês essa cena aí, o cara ia dizer que era pornografia infantil com toda certeza. Né? Ou você vai lá no Xvideos, coloca mais 18, você vai encontrar muita cena dessa atriz aqui, que na verdade tem 37 anos de idade. Então não tem como você realmente saber quando alguém realmente tem 17 ou 18 anos de idade. Essa subjetividade é um problema. Mas vamos voltar às questões práticas aqui, que são muito importantes. O único vídeo que foi encontrado, realmente foi encontrado um vídeo de criança. Tinha uma criança, um menino, tendo relação sexual com uma mulher de idade, uma senhora de idade lá, e o pessoal filmando e brincando e tal. Esse vídeo, ele tinha sido, se você for ver a origem desse vídeo, perceba, ele estava na lixeira, o recycle bin, e tinha sido excluído da lixeira. Ele foi excluído da lixeira. Então era um vídeo que a um dado momento foi parar no HD, foi excluído do HD para a lixeira e depois foi limpado da lixeira. A gente sabe disso porque está aqui, aparece o caminho, que é o recycle.bin, aqui é o nome do usuário que excluiu isso e o computador, e que ele foi excluído da lixeira sim. Quando eu vou fazer essa análise de lixeira, o que eu percebo? Vou aqui, olha o FTK Image aqui. E na lixeira, perceba, como é que funciona a lixeira do Windows? Quando eu excluo um arquivo, não sendo por Shift Del, sendo Del normal, ele cria um usuário, onde esse usuário carrega consigo o nome de usuário, um ID de usuário e um ID da máquina. Lembra que esse HD é externo, ok? Então, quando você olha para isso daqui, dá para perceber que esses números aqui, para você entender, essa que é de CID, que é esse user ID que é CID, nível de revisão, obter isso daqui é a identificação completa do computador local ou de domínio, e aqui o usuário. Então, usuário 1000, 1001, 1000, só que de computadores distintos. Então, esse HD ele sai por aí, passando de mão em mão, em vários computadores por aí, pelo menos para ser excluído. Então, com isso daqui eu já sei que 1, 2, 3, 4 computadores distintos, pelo menos, alguém pegou e excluiu um arquivo. Nem me relacionei a quem criou o arquivo, estou falando quem excluiu. Quem teve plenos poderes de excluir arquivo. Por acaso, nenhum deles aqui era do acusado. Quando a gente olha lá no FTK para um arquivo qualquer, quando você clica nele, dá para ver aqui o owner, quem é o dono desse arquivo. Então está aqui, que é relacionado ao computador e usuário. Esse comandozinho aqui, você baixa no site da Microsoft, vale muito a pena vocês baixarem. Esse subin ACL. Quem conhece aqui? Ele serve para fazer essa auditoria. Eu estou pedindo para ele verificar, eu botei subin ACL, output log, ou seja, para ele sair e transformar isso num arquivo, lá no meu f2.x.txt,
de todos os arquivos que estão dentro dessa pasta de vídeos. Lembra, 6.000 e poucos vídeos? Eu estou pegando o seed, esse user ID de cada arquivo criado e jogando para esse arquivo TXT para poder analisar ele depois. Com isso, eu tenho certeza que todos esses 6.000 vídeos vieram de 3 computadores distintos. Estão entendendo isso? Era um HD externo que, ei, me presta teu HD aqui, vou copiar umas coisas para ti e tal. Aí o cara vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, depois se entrega para outro, depois se entrega para outro. Entenderam isso? Quando eu pego o computador da casa do cara e verifico lá numa Hive de registro, né? Na Hive de registro de usuários do computador, lá em Windows System 32 Config, tem a Hive System, tem a Hive Software, tem a Hive Sun. Sun, para quem conhece Linux aqui, é a junção de etc/passwd com o shadow com o group. Se tem usuários, grupos e senhas, está tudo de Sun. Beleza? Dentro de Sun, quando você usa lá um software qualquer, eu gosto de o Reg Reaper, você transforma esse binário Sun em um arquivo de texto, você vai ver o seed de todos os usuários. Aí você pega o computador do cara tudinho, faz isso e vai confrontar se algum computador lá tem esse seed. E não tinha. Por acaso, eu passei rápido aqui porque eu já estourei o tempo, não havia emule instalado na máquina do cara, o cara nunca instalou emule. Não tinha emule na máquina dele, para começar. Para começar, esses dados aqui, que é duvidosos, 49 vídeos, nenhum era de criança, tinha vídeo de... Você vai no Xvideos, no Xvideos tem muito vídeo de pornografia infantil. Você vai lá botar mais 18 anos, ou teen, aí você sempre está vendo um vídeo que você acha que é uma pessoa que tem 18 anos. Mas eu sei que muitas vezes não tem, porque muitas vezes são meninas de 16 ou 15 anos que me contratam para poder tirar aquele vídeo da Xvideos do ar. Então você mesmo não sabe que você está vendo pornografia infantil. Então, Imprimiram uma bomba ali só para mim, para dizer que o tempo está estourado. Ok? Então, vou correr bem rapidinho aqui a origem disso. Também, na aquisitação, há elementos que permitam concluir que as imagens de pornografia infantil e cenas envolvendo crianças e adolescentes foram produzidas e editadas no computador. O perito disse não foram encontrados na mídia analisada elementos que permitiam chegar a tais conclusões. Isso não é verdade. A pergunta é possível dizer se esses arquivos foram editados ou produzidos nesse HD? O perito disse que não, mas não é verdade. Olha aqui todos os arquivos. Todos eles têm a data de modificação anterior à data de criação. A gente aprendeu isso hoje, não foi? Ou seja, todos os arquivos que estavam no HD eles foram copiados de outro computador. Ok? Então não é verdade essa aquisitação, não é verdade isso daí. E aí, para concluir, na verdade, dos arquivos todos aqui, 38 arquivos foram copiados em um único dia, 3 foram copiados nesse outro dia e 2 foram copiados nesse outro dia aqui. Correndo aqui com o negócio. Não havia, olha aqui um egrep com expressões regulares aqui, não havia nenhuma expressão de pé do PHC nem pretim. Ok? Não havia nada disso aqui. Correr para cá. E aqui vale a pena fazer, que é muito divertido, o que eu fiz, ó. FSUN, para quem usa o Windows, é Dunkey, porque o hash que tem na rede P2P não é MD5. Tem gente que acha que mas não é Dunkey, porque ele tem o mesmo tamanho. Okay? Então, cuidado para não cometer esse erro. Ele não é MD5, ele é Dunkey. O que eu fiz? Eu tirei o hash de todos os vídeos que haviam no HD, todos eles, gerei esse arquivo aqui chamado hd.txt, está vendo? Está o resto de todo mundo. E lá, sabe aquele tráfego de rede da rede P2P? Eu também não tenho a lista de hash de todos os arquivos que ele foi imputado o crime. Peguei eles dois aqui, fiz esse scriptzinho rapidinho, é bom e velho Linux aqui, onde eu estou lendo cada linha de um arquivo e comparando com outra, traduzindo. Nenhum, em hipótese alguma, nenhum hash que havia no tráfego da rede P2P passou por esse computador. Nenhum. Nenhum dos 18.000 arquivos, nenhum dos 7.000 arquivos, nenhum hash bateu com nenhum hash do tráfego de rede. Entenderam isso? Independente do nome do arquivo, independente de se alterar o nome do arquivo, o hash não existia. Ok? E na prática, esses 49 arquivos
que está aqui na conclusão, os 49 arquivos, eles vieram num conjunto de 3.988 arquivos que foram copiados de uma só vez. Então, um belo dia, aquele HD externo, ele então disse, ei, copia para mim teus arquivos bonitinhos. Aí o cara foi e copiou 3.988 arquivos de uma só vez, cadê um Ctrl+C e Ctrl+V em quase 4.000 arquivos. E nesse universo de 4.000 arquivos havia os 49 vídeos que eu ainda não sei se é de pornografia infantil. Entenderam o problema? Ou seja, não havia conhecimento nenhum daquele conteúdo. Para vocês entenderem como acontece isso. Ok? Entenderam como acontece isso? Vai dar certo rodar o vídeo ou não? A gente resume com o vídeo. E o último caso que eu queria mostrar é só um vídeo, mas vai dar certo exibir o áudio aqui para a galera? Bota esse vídeo aqui, porque aí eu não preciso abordar o último caso aqui, eu não sei tecnicamente. E o último caso, que o que vale a pena o contraditório, esse daqui, vê se vai... Pode interromper aqui que eu mostro aqui rapidinho. Pode fechar. Está saindo o áudio? Vamos falar aqui. Pronto, olha só. Esse caso aqui é um caso recente, saiu no Fantástico. Um sujeito estava 5 anos preso por crime de estupro. Era um maníaco da moto, então ele chega a bordo da vítima, na rua, de capacete de moto e tal, não sei o quê, e violenta a vítima, e às vezes estupra mesmo e tal. Uma das vítimas de 11 anos. Identificou o rapaz em uma barbearia um belo dia, estava na barbearia, escutou a voz de um rapaz, disse que era ele, e ele finalmente foi condenado, passou 5 anos preso, ok? 5 anos depois preso, eu recebo uma ligação do projeto maravilhoso chamado Innocence Project, que agora a PECOF também ajuda esse projeto. Ele surgiu nos Estados Unidos, tem um monte de filme que a gente já assistiu, onde eles ficam buscando casos duvidosos quanto à acusação de alguém e tal, condenação de alguém. Eles me procuraram para poder fazer essa perícia, que não estou conseguindo passar aqui não, de novo, ó. Não consigo passar aqui de novo não, clica aí, pronto, aqui, ó. E aí eles me mandaram, esse vídeo é de março de 2014, me mandaram esse vídeo, isso foi esse ano, para eu analisar. Esse aqui é o vídeo em questão, é um CFTV que mostra o maníaco atacando, então esse é o maníaco mesmo da moto. E aí perceba que esse vídeo ele tem realmente problemas, né? Tem distorções, tem que ser tratada na perícia em imagem. E aí eu pego e faço, tem um canal no YouTube que eu ensino a fazer isso daqui, ok? Que é pegar essa imagem e está numa perspectiva, eu estou trazendo ela para outra perspectiva. Feito isso, eu medi quantos pixels tem essa roda, eu sei quantos centímetros tem essa roda desse modelo de moto, né? Eu sei que quantos pixels isso relaciona, então foi só regra de 3, fiz regra de 3, baseada na quantidade de pixels, vem do calcânio para o joelho, do joelho para o fêmur, do fêmur para o ombro, só fui até o ombro, que eu não sei se a cabeça do cara estava baixa, estava levantada, não sei como estava a cabeça dele, fui até o ombro. Quando eu faço isso, eu tenho 2.993 pixels, regra de 3, então o sujeito tinha aproximadamente 1,79 m de altura até o ombro. Não sei qual o tamanho da cabeça dele, em média 20 centímetros por aí, pode chegar a 15 a 20 centímetros, mas até o ombro, com uma margem de erro de 2 centímetros, mais ou menos aí, eu tenho 1,79 m de altura. E aí, feito isso, e o acusado, o cara que estava preso há 5 anos, tinha 1,59 m de altura, né? Aí o sujeito foi solto depois de 5 anos. Isso foi matéria de Fantástico e tudo, que exibi aí, que é o caso que eu pude ter o privilégio de atuar. Então, você tirar um cara que está 5 anos preso injustamente, para mim isso também é computação forense. Entendeu? Para mim isso também é computação forense. Eu adoro botar na cadeia um vagabundo, mas o que eu puder fazer para evitar que um cidadão vá parar na cadeia, eu vou também. E aí isso, infelizmente, a nossa defesa, quando envolve prova técnica no Brasil, os advogados, aí eu estou botando a culpa dos advogados, eles não estão tendo, pelo menos, humildade de procurar um técnico para poder ajudar nessa defesa, ou os técnicos não estão ainda tão qualificados como deveria ser, mas eu sei que aí já temos vários cursos aqui de graduação e pós-graduação que estão formando para isso, e aí eu espero que eu encontre vocês fazendo defesa para evitar que esses caras sejam
Recomendo a conhecerem a PECOF, Marias da Internet, Cefernet e esse Innocence Project. E obrigado. Estourei quanto tempo? Dúvidas? Oi, Marcos, tudo bom? Presente. Sobre o primeiro caso que você falou sobre as datas, né, de criação e modificação. Você falou que não era culpa do perito, né? Não. Mas assim, eu penso, se um bom laudo pericial, ele teria que explicar o porquê a data de modificação é anterior à data de criação, ou não precisa entrar nesse detalhe? Não, porque ninguém perguntou. Mas não, O perito, você lembra que eu falei para vocês, ó, sempre tentem ter uma quesitação que diga, o perito coloque o que mais você julgar importante. O perito, isso está lá no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, o perito tem que se ater às quesitações que foram formuladas pelo juiz. A acusação e defesa, elas fazem quesitações, passam para o juiz defere ou indefere essas quesitações iniciais, complementares, suplementares, o que for, para o perito e o perito responde a essas quesitações. Por exemplo, enquanto defesa, eu não vou dizer para o juiz que o juiz não acredita em mim. O juiz não tem que acreditar em mim, eu sou parcial, não sou imparcial. Eu não chego para o juiz fazendo defesa meritíssimo, é porque isso aqui foi copiado. Eu não faço assim, não. Eu dou uma de João sem braço. Quesitação complementar do assistente técnico de defesa, da defesa para o perito. Queira o senhor perito me informar como é possível que um arquivo tenha sido modificado antes mesmo de ter sido criado. Quando o juiz olha para ele, epa, peraí, isso é estranho, bebê, explica esse negócio. Ah, doutor, é porque os arquivos foram copiados. Ah, sim. Entendeu como é que é a parada? Então eu faço o perito fazer a defesa. Eu só tenho que conduzir ele para isso. E uma última pergunta, você já foi ameaçado de morte ou alguma coisa do tipo? Não, acredito que ninguém tem. Cara, ninguém tem raiva do nerd. Ninguém tem raiva do nerd. Inclusive, se o policial for um policial que trate bem um cidadão, mesmo que o cidadão esteja acusado de algum crime, muitas vezes o cidadão ou o acusado não tem raiva de policial, às vezes tem raiva do delegado, porque ele que começa a dizer quais são os tipos penais que ele vai ser enquadrado. Entendeu? No final das contas, e com respeito, ninguém precisa ter raiva de ninguém. Um nerd, eu não conheço, meus amigos peritos criminais, eu não conheço nenhum que tenha sido ameaçado e tal. Né? Tem um caso aí de um outro estado aí que um político muito famoso, o cara vem praticando sistematicamente estupro de vulnerável com o próprio filho. E ele é tão influente que ele conseguiu a guarda da criança, a mãe não vê há mais de 2 anos. E tem vídeos dele na Deep Web tendo relações com o filho. E está lá muito bonito, inclusive tendo a guarda da criança. Eu fiquei sabendo disso, eu peguei o caso de graça. Por quê? Porque nada é mais divertido do que ferrar com alguém que não vale nada. Entendeu? E aquele negócio, já sei que eu vou morrer um dia, bem. Né? Muito bom. Que cara da TI? O que pegaram os HDs da casa dele, né? Eu tenho lá no condomínio, né? Cara, pronto, esse caso aí, que esse último caso de pornografia infantil que eu falei para vocês, está na segunda instância, porque o juiz deu condenação, inclusive, de envio. Não havia emule, não havia nenhum. O Ministério Público, na audiência, concordou que o cara era inocente e o juiz ainda condenou a pessoa. Está na segunda instância. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Pessoal, última dúvida? Não? Ok. Nós estamos indo para o coffee. Temos cervejas da melhor mas se eu soubesse que a marca. cerveja tinha terminado antes da palestra. É. São poucas, mas tem mais algumas outras, só para ficar tranquilo, tá? E aí?